E chegamos à nossa aula sobre escrita persuasiva. Vou mostrar para vocês algumas maneiras de escrever, vou mostrar o antes e depois de algumas frases. E se você quiser, aplique na sua petição, se fizer sentido para você, tá? Vocês verão ali que existem várias maneiras e aí você adapta ao seu estilo a sua petição. Então vamos começar com a técnica chamada de nominalização. Ai, meu Deus, nome que parece bizarro, parece estranho, mas na verdade é bem simples, tá? Essa técnica, ela ameniza, tá? Ela ameniza a ação. E eu gosto de dizer que essa técnica se resume em eu não disse quem foi. Então, essa técnica consiste em transformar verbos em nomes. É bastante utilizada por advogados de defesa. Então, veja a diferença entre as frases a seguir. Frase 1. O autor relata que o acusado furtou um celular. Então, o autor relata que o acusado furtou um celular. Frase 2. O autor relata que houve um furto de um celular. Perceba que, na segunda frase, eu minimizo essa ação. Eu não disse quem foi. Eu disse que houve um furto. Agora, se foi o meu cliente quem furtou, aí você que está dizendo, não sou eu. Então é bem interessante, principalmente aí na defesa, tá? Porque na defesa a gente não pode admitir, né? A gente está defendendo o cliente, então a gente tem que trabalhar, inclusive, aí com as palavras supostamente teria, com essas maneiras, tá? Inclusive é a próxima técnica que a gente vai ver aqui. O verbo no futuro do pretérito, que é um modo verbal. E esse modo verbal, não se preocupe com esse nome técnico, tá? Se preocupe só em entender o que eu vou falar aqui. Ele expressa incerteza. Eu gosto de dizer que é aquele modo verbal que deixa uma pulga atrás da orelha. Então, olha só essa primeira frase. O autor alega que o réu não cumpriu as obrigações contratuais. Veja a segunda. O autor alega que o réu não teria cumprido as obrigações contratuais. Então, ele não teria cumprido. Agora, eu não disse que ele não cumpriu. Então, você está fazendo o resumo, a gente já falou sobre resumos aqui. Quando você fizer o resumo, preste atenção nisso. Já escreva sua petição com o verbo no futuro do pretérito. Então, a segunda frase, ela desperta incerteza em relação ao fato mencionado. E essa técnica é ideal para casos em que o advogado quer deixar uma pulga atrás da orelha do leitor. E, gente, é muito engraçado isso, né? Quando nós afirmamos muito algo, a outra pessoa tende a começar a acreditar neste algo, tá? E aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas teste. Faça o teste, aplique aí na sua petição e veja como fica. Frases que causam mais certeza e impacto. Então, você diz a mesma coisa, mas o tom é diferente. Eu coloquei aqui, ó, evite locuções verbais e substantivação dos verbos quando quiser causar impacto. Misericórdia, professora, eu não entendi nada. Calma aí que você já vai entender. Olha só. Em vez de, o advogado apresentou uma sugestão de alteração da tese. Prefira, o advogado sugeriu a alteração da tese. Perceba que a segunda frase, ela tem mais certeza, tá? Ela tem mais impacto. Próxima frase. O juiz chegou à conclusão de que a testemunha estava mentindo. Veja a segunda frase. O juiz concluiu que a testemunha mentiu. Uma frase mais curta e com mais impacto. Então, às vezes, quando você vai cortar as palavras, a frase fica com mais impacto ainda. Então, quando você quiser brincar com essas técnicas, são os enfeites, né? Na dança, eu acho que quem me acompanha lá no Instagram já deve saber, né? Mas eu gosto muito de dançar, né? Então, eu faço dança de salão. E em dança de salão, a gente aprende a base, depois a gente aprende os enfeites. E aqui é a mesma coisa, você já aprendeu a base e agora você está aprendendo alguns enfeites aí, se quiser utilizar na sua petição, se fizer sentido para você. Seja específico e crie boas imagens. Meu, como eu vou criar imagens? O que essa professora está falando? Tá doida? Calma aí, olha só. Palavras específicas e concretas ativam os sentidos sensoriais. O que dói mais? Eu acho que eu dei esse exemplo, inclusive, lá no desafio petição persuasiva, tá? Mas eu vou falar de novo. O que dói mais?
feche os olhos agora, feche seus olhos e pense o que dói mais. Um instrumento cortante passando pela sua pele ou um pedaço de vidro passando pela sua pele? O que você começou a imaginar? Quando eu falo instrumento cortante, fica muito vago. Então, a gente precisa ser específico para fazer com que o juiz sinta na pele a dor do seu cliente. Então, você precisa criar uma imagem. É como se você estivesse escrevendo um roteiro de um filme. Quando você vai narrar os fatos, aquela cena ela precisa ser descrita com exatidão. E para isso você precisa ser específico. Então, em vez de o autor sofrer um terrível abalo moral, prefira, durante a revista, o segurança obrigou o acusado a despir-se na frente dos convidados. Você já começa a imaginar. E aí, aqui, sempre quando a gente estiver falando de dano moral, você precisa descrever a situação pela qual o seu cliente passou, precisa ser específico, precisa colocar essa questão emocional de maneira específica. Porque você só falar assim, nossa, ele ficou muito abalado, ele ficou triste, isso é muito vago, né, para o direito, para o juiz analisar. Então, hoje a gente já tem essa questão de dano moral, fazendo analogias aí com situações concretas. Então, a gente tem a jurisprudência que fala que dano moral é tal situação, que tal situação configura dano moral. Então, você precisa descrever a situação. Não adianta só falar que o seu cliente está triste, tristonho, cabisbaixo, porque aí o juiz vai olhar para você e vai falar assim, mero aborrecimento da vida cotidiana, né? E isso a gente não quer ler na sentença, porque o advogado odeia ler mero aborrecimento. E como criar boas imagens, então, na hora de escrever? Eu gosto de falar o seguinte, você precisa dar nome às coisas, comece a nomear o que você sente, comece a nomear as coisas ao seu redor, as suas relações. E isso tem um poder incrível na nossa vida, tá? Não só aqui na petição, mas quando você começa a dar nome às coisas, isso fica assim, muda, parece que vira uma chave na sua cabeça. Então eu gosto de passar um exercício, que é um exercício de escrita criativa. Como é esse exercício? Eu quero que você olhe para o ambiente que você está agora e que você descreva os objetos que estão neste ambiente. No máximo de objetos que você conseguir. Então, neste ambiente que eu estou agora, eu tenho uma espada japonesa atrás de mim. Aqui do outro lado eu tenho uma estátua que é o Davi, do Davi Michelangelo. Eu tenho livros, eu tenho uma luminária. Então, assim, descreva todos os objetos, porque isso já é um exercício de percepção. Depois você vai pegar cada objeto, ou pelo menos 3, tá? E você vai falar qual é a sensação que aquele objeto desperta em você. E aí você vai ter que começar a fazer associações. Esse exercício é muito legal. De verdade, faça esse exercício, tá? Assim que acabar essa aula, ou pausa esse exercício, essa aula agora, faz o exercício e depois volta aqui. Vou dar 2 segundos para você fazer o exercício. Faça essa associação. Pronto, escreveu aí quais são os objetos, o que você sente, associou. Perceba que, por exemplo, eu tenho aqui a estátua do Davi, né? Então, a estátua do Davi feita pelo Michelangelo. Beleza, o que eu olho para essa estátua, o que eu penso? Eu penso no Davi. O Davi, né, bíblico. Então, o Davi bíblico que lutou com o gigante Golias e o derrotou. Então, para mim, essa estátua já está associada a uma história bíblica. Essa história bíblica já está associada a uma força, né? Então, isso me inspira muito. A história do Davi me inspira muito, até pela minha trajetória profissional. Então, veja só como um objeto às vezes, desperta um sentimento na gente que a gente nem imaginava. Por exemplo, eu coloquei aqui, caneta, formatura, esforço, sucesso. Às vezes tem uma caneta aí da sua formatura, um copo, qualquer coisa, uma caneta que você usava na faculdade, e aí você olha para aquela caneta, você se lembra de toda a sua trajetória, de todo o esforço, de todo o sucesso que você teve
por chegar até aqui. Então, eu preciso que você comece a fazer essas associações para que internalize, né, essa técnica de associar. E aí, assim, você consegue criar boas imagens. E aí, até tem uma técnica que eu uso como copy, né? Então, eu vou fazer uma legenda para um bolo, para um Instagram de confeitaria. E aí, eu posso escrever assim, um bolo bem bonito, tá? Então, imagine que tem um bolo bem bonito lá, um bolo com uma calda de chocolate. Olha só como eu estou sendo específica. Um bolo com uma calda de chocolate, um bolo de chocolate com uma calda de chocolate. Então, eu posso colocar lá, faça a sua encomenda, ou eu posso contextualizar esse bolo, eu posso falar, né, lembrar do bolo da vovó, né? Quando você chegava na casa da vovó, já sentia o cheiro, quando abria a porta, o cheiro do bolo já vinha assim, já parecia que inundava a casa, aquele cheiro de chocolate, parecia que tinha um quentinho, aquele bolo que era molhado, que ele era fofinho, e aí você tem também essa recordação das boas lembranças com a sua família. Então, olha, essa questão de escrita criativa é muito legal utilizar na sua petição. Claro que com parcimônia, não vou exagerar para não virar uma literatura, né? Mas quando você for narrar os fatos, você precisa criar boas imagens na cabeça do leitor. E para isso, você precisa se acostumar a dar nome às coisas, a fazer associações e ouvir o seu cliente. Então, quando o seu cliente estiver contando o caso, às vezes você já está tão acostumado com aquilo, porque é um problema tão recorrente, você nem ouve bem o que ele fala. Então, assim, comece a prestar atenção no que o outro fala. E escreva parágrafos pequenos. Então, quando você quiser dar ênfase a algo, a gente já viu até a frase que causa mais impacto é uma frase menor, tá? Eu até dou um exemplo numa aula de escrita criativa, que tem uma frase bíblica, não me lembro agora qual é o local dessa frase bíblica, né? Qual é o artigo, mas é uma frase famosa que fala Jesus chorou. É uma frase que tem um impacto muito forte e tem duas palavras. Então, quando você quer dar ênfase a algo, divida, tá, essas frases aí, esses parágrafos. Só que é o seguinte, você vai falar, prof, eu preciso escrever frases curtas sempre? Não, tá? Às vezes é bom que você vá fazendo essa mistura de frases longas com frases curtas. Mas se você não quer errar, se você quer ter certeza de que a sua frase ficou com impacto, se você quer dar ênfase, divida uma frase longa em duas frases curtas. Veja este exemplo. Primeira, as contratações eram realizadas conforme a demanda dos estabelecimentos públicos do município, mediante comunicação das secretarias, vírgula, não cabendo à chefia do gabinete o julgamento de tal solicitação. Vamos dividir esta frase em duas. As contratações eram realizadas conforme a demanda dos estabelecimentos públicos do município, mediante comunicação das secretarias. Ponto. Por isso, e aí eu já pego um elemento coesivo aqui. Por isso, vírgula, essa vírgula é facultativa. A gente tem uma aula de resolução de exercícios em que eu falo. Ó, o conectivo, né? Começou a frase, a vírgula vai ser facultativa, exceto mas. Mas não cabe aqui. Por isso, vírgula facultativa, não cabe à chefia do gabinete o julgamento de tal solicitação. Ou seja, a segunda frase, o segundo exemplo, possui mais ritmo e ele dá ênfase à última afirmação. Então, se você quer enfatizar algo, escreva uma frase curta, misture com outras frases mais longas também, mas tome cuidado para não fazer aquela frase do tamanho de um parágrafo. E como eu coloquei aqui, escreva parágrafos pequenos, principalmente aí na redação jurídica. É melhor que você faça parágrafos pequenos, porque aí você não se perde, tá? Não é que é proibido escrever ali um parágrafo longo, mas assim, dentro daquela lógica que a gente trabalhou de começo, meio e fim, é melhor que você trabalhe aí com parágrafos de 3 a 4 frases, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e bora para a última técnica aqui. Não termine um parágrafo com citação. Lembra que eu falei que o parágrafo tem um começo, meio e fim? O final dele, não coloque uma citação no final dele. Por quê? Porque a citação ela precisa ser contextualizada no texto jurídico. Então, se você coloca uma citação no final, vai ficar perdido.
Então, se você colocar uma citação, você precisa finalizar aquele pensamento, tá? E a última frase é a que ficará por mais tempo na cabeça do leitor. Por isso, na conclusão, você irá reforçar a relação da citação com o seu argumento. A última palavra é a sua palavra, na sua petição, tá certo? E um bom escritor nasce das inúmeras tentativas e erros. Fique tranquilo, porque o caminho é longo mesmo, você vai errar várias vezes até escrever um bom texto. O importante é treinar, não deixe de fazer os exercícios, não deixe de revisar as suas petições, pegue todas estas técnicas deste módulo de redação jurídica e aplique na sua petição, faça o seu projeto de texto, use essas técnicas de escrita persuasiva, faça o seu resumo, corte palavras e faça o teste e depois me conte. De verdade, envie seu depoimento, deixe seu depoimento aqui nos comentários, porque eu quero saber qual foi o resultado. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui. É isso, povo. Um abraço e até a próxima aula.